Depois de vários anos de rumores e promessas, uma das maiores histórias do mundo dos videogames, na opinião deste canal, finalmente chega num novo formato em live action. The Last of Us é uma série criada pelo Craig Mazin e pelo Neil Druckmann, que no caso também é o co-criador do jogo de The Last of Us. Eu sou completamente fissurado por todos os capítulos que essa saga já teve, e a minha ansiedade para começar a cobrir essa primeira temporada aqui no canal já começou muito bem, porque esse primeiro episódio tem tudo para ser uma das melhores adaptações de videogames de todos os tempos. Então, enfim, vamos começar a cobertura de The Last of Us. Como um fã declarado do jogo, é claro que eu fico maravilhado com a fidelidade da série ao material original, principalmente com as cenas que reconstroem com exatidão aquelas passagens e os diálogos do jogo original. Por exemplo, a cena de ação do carro, da fuga, teve uma movimentação de câmera e de personagens que foi simplesmente incrível. E as cenas dramáticas, que eu já conheço muito bem, entregaram a interpretação necessária desses atores para que elas me prendessem mais uma vez com a nova forma dessas figuras. Mais um outro ponto bem alto desse início da série também é o que ela escolhe mudar para essa nova versão, que são adaptações que expandem vários pontos-chave do jogo original. O capítulo já começa com um trecho inédito, que descreve como a chegada de uma onda de fungos seria extremamente mortal, o que não é uma ideia nova para The Last of Us, porque esse mesmo fungo que é a causa do apocalipse do jogo. Só que a novidade dessa sequência é a maneira como ela complementa as propriedades do fungo com a interferência do aquecimento global. E esse elemento que introduz um fator bem novo, que é a responsabilidade humana sobre o apocalipse que ela mesma está causando. Então, a partir desse momento, o apocalipse não é só a expansão de um mal aleatório, mas sim algo que também é resultado de uma falha humana. What if, for instance, the world were to get slightly warmer? E ver essa cena de entrevista hoje em dia, depois de todas as outras que eu acompanhei na realidade de 2020, faz essa abertura cumprir muito bem a sua proposta clara, reforçando como a metáfora de The Last of Us se tornou muito mais forte nos últimos anos, o que é tão impressionante quanto assustador. E o fato do fungo do Cordyceps realmente existir, o que você pode procurar aqui em outros vídeos no YouTube, é algo que deixa toda essa experiência um pouco mais incômoda do que ela era quando eu conheci o jogo. So if that happens, we lose. A série se passa num pós-apocalipse cheio de complexidades de ficção científica, que por sinal são indicadas com naturalidade pela narrativa, como por exemplo com uma câmera que filma uma placa, ou com um rádio transmitindo algumas notícias ao fundo. Mas no fim das contas, tudo o que existe nesse universo é feito como forma de intensificar os elementos principais dessa história, que são as relações entre esses personagens. E por isso que essa exploração inicial da relação do Joel e da Sarah é tão essencial para o avanço dessa temporada. Enquanto a Sarah acorda graciosamente, o Joel é um bagunceiro que acorda com o incômodo do despertador. Ela desce a escada perfeitamente pronta, com suas pulseiras e cabelo arrumado, enquanto ele tá todo troncho, fechando a calça e com a camisa ao contrário. E ao mesmo tempo em que ela planeja o dia perfeito pro aniversário dele, ele quer fazer hora extra até o fim do dia. Literally, today. Oh no, I'd be done by 9. By 9, right? Então, com os dois interagindo, a gente vê a dinâmica dessa família ficando mais clara, que é a forma como o propósito do Joel não é nunca ele mesmo, mas sim a sua própria família. No caso, a Sarah. E olha só, como os elementos ao redor da família são usados para demonstrar quem eles são. Na mesa do café da manhã, tem uma hora que o Joel quer ver a hora, mas ele percebe que está sem relógio e acaba vendo o horário no celular, daquele jeito todo errado, sem postura dele. E ao longo do episódio, a gente vê que mesmo com esse costume dele de querer ver as horas, o Joel não vai consertar o relógio, porque afinal, ele resolve o problema de outro jeito. You were never gonna do it for yourself, so. E o Joel nem liga pra nada disso, porque o que realmente importa pra ele é que a Sarah esteja bem,
com o seu quarto arrumado, fazendo suas coisas, indo pra escola. Por mais que ele nem consiga dar tanta atenção pra isso tudo. Mas ele demonstra que se importa. Pelo menos sondando se tá tudo ali na linha. You get your homework done? Até que no avanço do apocalipse, com a fatalidade, todo esse desenvolvimento do Joel e da Sarah justifica a intensidade da mudança que acontece nessa hora, quando o Joel enfrenta tanto uma perda de propósito, quanto também de identidade, porque ele perde a filha, ao mesmo tempo que também perde a própria posição de pai. Então nessa versão da série, a morte da Sarah é desenvolvida de uma maneira diferente, com uma extensão bem mais longa, prolongada pelo episódio, mas que mantém o objetivo clássico de demonstrar o rompimento que o Joel enfrenta nessa hora. E a atuação do Pedro Pascal reencena uma das cenas mais emblemáticas de The Last of Us, com toda a intensidade que ela precisa em uma versão em live action. Meus amigos, então, quero aproveitar que a gente está começando essa primeira grande cobertura do ano de 2023 com a série de The Last of Us para bater um papo sobre esse começo do ano. Porque é o seguinte, a gente sabe que essa fase é uma boa época para a gente organizar o que a gente precisa melhorar na nossa vida. E os cuidados com a nossa saúde são uma parte clássica dessas renovações de ano novo, certo? A minha promessa, por exemplo, é beber menos café e tomar mais água. Bastante água. E vamos falar a verdade aqui. A gente sabe que para nós homens, o nosso cabelo é um dos pontos da nossa saúde que mais fazem diferença para nossa autoestima. E nesse ano, quem pode te ajudar a se cuidar é a Manual, que é uma empresa britânica que já ajudou mais de 100 mil homens com tratamentos cientificamente comprovados para queda de cabelo. Se liga só, vou mostrar aqui para vocês como que o processo deles funciona, que é super simples. Lá no site da Manual, você responde um questionário sobre o seu histórico de saúde. E então, um médico especialista vai cuidar individualmente do seu caso para indicar um tratamento personalizado para você. Até que o seu pedido é entregue no seu endereço numa embalagem super discreta. E depois disso, você também tem suporte clínico disponível durante todo o tratamento. Beleza? Tem um ponto que também é bem importante sobre a Manual, que é o seguinte, é que os tratamentos deles para queda de cabelo são indicados tanto para casos mais avançados quanto casos iniciais, porque os tratamentos são personalizados para cada caso. E outro aviso é que, como a Manual recomenda um tratamento médico, ele deve ser feito de forma contínua, mas seguindo a sua prescrição, normalmente, os resultados já ficam mais visíveis a partir do 4º mês de uso correto dos produtos. E a evolução dos tratamentos pode ser vista nos clientes reais da Manual, que mostram na prática o antes e depois do tratamento. E a boa, para você começar o seu 2023 com um novo tratamento, é que eu tenho um cupom para o seu primeiro pedido no site da Manual, que te garante 40% de desconto e frete grátis, que está aqui na tela e no link da descrição do vídeo. Mas olha só, corre para pegar o cupom, porque ele é por tempo limitado. Então vai aqui no link da descrição e aproveita lá, beleza? Agora vamos falar sobre a fase do futuro da série, depois que tudo dá errado. Com o apocalipse, o mundo parece sofrer de uma falta completa de qualquer propósito que vá além da sobrevivência. Mas mesmo no meio desse cenário, o Joel ainda é caracterizado como alguém que ainda é mais fechado do que os outros ao redor dele. Naquela sequência da queima dos corpos, a mulher desiste de queimar a criança, enquanto o Joel tem a frieza para carregar uma morte infantil nos seus próprios braços mais uma vez. Então aquilo que foi o motivo de uma ruptura para ele no passado, nesse futuro, é algo que ele não se permite mais sentir. Só que essa frieza do Joel é só uma camada, porque ela é algo que ele não consegue evitar totalmente. Tanto que ele se droga para apagar sua própria consciência, que é aonde ele ainda escuta o seu passado. Até que na conclusão do episódio, esses instintos do passado, que ele reprime ao longo do episódio, tomariam o controle de vez e seriam decisivos para a grande mudança que ele enfrenta. A gente está vendo um momento de explosão, sim, mas de algo que é lentamente pontuado ao longo da narrativa, como uma construção coerente para essa personalidade. Então, quero começar essa parte aqui sendo extremamente pessoal
e dizendo que a Ellie é um dos meus personagens preferidos de todos os tempos, de todas as histórias. Então eu fiquei realmente animado de ter reconhecido tanto da personalidade dessa figura que eu tanto gosto nessa nova interpretação da Bella Ramsey. Ela transmite toda a ironia e o descaso que são tão essenciais para Ellie, que são parte dessa casca que ela teve que criar para conseguir simplesmente existir nessa não infância apocalíptica que ela vive. Gotcha. 80s means trouble. Mas uma outra parte fundamental da Ellie é o que ela disfarça atrás dessa casca, porque ela ainda é uma criança com reações infantis aos males do mundo. E quando ela esboça um início de tristeza contida e simplesmente pede para ir para casa, quebrando a pose de durona, ela prova que essa versão dela tem a tridimensionalidade que ela precisa, tanto na sua atuação quanto no seu texto. Why won't you let me go? Tem um quadrinho canônico do universo de The Last of Us, Os Sonhos Americanos, que é escrito pelo próprio Neil Druckmann, inclusive, que tem uma fala de uma personagem que diz que a Ellie tem sérios problemas de confiança. E a gente vê isso logo sendo trazido para essa versão da série de uma forma que esbarra muito rápido em toda a impulsividade que ela carrega. A forma como ela desconfia da Marlene e logo puxa a faca para tentar se manter segura na situação reflete esse instinto de violência que ela já carrega desde a infância, desde essa idade. E essa atitude forma um contraste com o início do episódio, quando a Sarah também abre uma faca, mas de uma forma diferente, com todo o cuidado do mundo. A Sarah demonstra uma certa curiosidade, o que mostra como a faca é algo distante da realidade da vida dela, enquanto a Ellie já tem um apego pela sua faca, como algo que se tornou uma segurança que ela tem que buscar constantemente nesse mundo. Então a série usa as duas reações a esse mesmo elemento, a faca, para explorar a diferença entre essas duas figuras, com as diferentes vivências que elas carregam do mundo em que elas vivem. Com a Sarah podendo ter a infância correta de uma criança, que é algo que a Ellie nem chegou a conhecer na fase do apocalipse. E esse detalhe também é muito bom, é muito importante, porque ele cria espaço para um entendimento entre ela e o Joel no futuro, que é algo que a gente vai comentar com mais detalhes daqui a pouco aqui no vídeo. Guarda essa informação aí. E só um detalhe que eu queria comentar é que eu tenho 2 vídeos aqui no canal sobre a minha experiência com The Last of Us Parte 2. Tem um sem spoilers, que é o meu review do jogo, e outro com spoilers sobre a jornada da Ellie, o fim da história dela e tudo mais. Vou colocar aqui na descrição e nos cards também. Beleza? Quando o Joel e a Ellie aceitam a sua jornada juntos, a série amarra um simbolismo que vem sendo desenvolvido ao longo de todos os episódios, que é o que o relógio representa para o Joel. No passado, o que estava quebrado ao redor do Joel só foi notado pela Sarah, e agora, mais uma vez, ele vê outra pequena garota notando esse mesmo relógio de anos atrás, ocupando aquele papel que tinha sido da filha dele. Your watch is broken. E logo depois disso, a Ellie coloca o Joel numa posição que relembra o papel de pai dele, quando ela pergunta se eles vão ficar bem, refletindo a insegurança de uma criança. So we're gonna be okay. Yeah. E esse questionamento é uma memória para o Joel, porque essa foi a última promessa que ele não conseguiu cumprir com a Sarah. Tanto que ele hesita um pouco com essa pergunta, porque é uma promessa que ele sabe que não pode garantir nesse mundo que eles vivem. I know this hurts. You're gonna be okay. All right. Ao longo do episódio, a série forma um Joel dividido, que a gente vê que é alguém que busca controlar suas relações, mas que ainda carrega esse sentimentalismo nos seus instintos. E é essa sensibilidade instintiva que vem à tona no último conflito do episódio. Na hora desse combate, o Joel não tem um grande laço firmado com a Ellie, mas o trauma que ele carrega cria um instinto da reação que ele teve, que é uma forma de proteção, mas que explode nessa raiva quase animal. E é nesse ponto que existe uma certa aproximação com as características dele com a Ellie. A gente lembra que no início do episódio, a Sarah tinha aquele receio distante da faca.
enquanto a Ellie usava ela como parte da sua própria defesa. E agora, no final do episódio, a diferença entre as duas ganha uma outra camada, que é em relação à visão delas sobre a violência do Joel. No passado, a Sarah tinha ficado em choque e chorando quando viu o Joel matando aquela infectada. Tanto que depois de matar, ele olha para ela, porque ele reconhece que aquilo é um choque. Mas no futuro, a Ellie vê ele agredindo o guarda, quase que tendo uma afinidade pela força que ele está exibindo para proteger ela. Então a Ellie tem uma identificação com a capacidade do Joel, porque ela encontra nele a defesa que ela busca ter contra o mal do mundo. E o ponto importante desse desenvolvimento é mostrar que não é só o Joel que está quebrado por esse mundo, porque a Ellie também foi moldada pelas perturbações dessa realidade, de uma maneira que fez ela não ser a criança que ela deveria ser, como a Sarah foi. E esse paralelo entre as falhas da Ellie e do Joel que abre espaço para uma identificação entre eles, que é algo que fica até estampado na troca de olhares entre os dois. Um outro comentário bem rápido que eu quero fazer é sobre a trilha da série, que é do Gustavo Santaolalla, que fez a trilha dos jogos, e ainda bem que ele foi trazido para essa nova versão da história, porque a trilha dele realmente muda The Last of Us para mim. Se não fosse ele nessa série, a experiência seria realmente outra coisa completamente diferente na minha percepção. E um detalhe, gostei muito da forma que ela foi dosada ao longo do episódio. Ele tem muitas faixas icônicas, emblemáticas pro que é The Last of Us, mas eu acho que eles não exageraram e pontuaram muito bem o uso delas ao longo do episódio sem que ficasse cansativo ou repetitivo. Ó, o meu nível de fã da parada é tipo isso aqui, ter a trilha sonora em vinil, tanto a trilha quanto os covers. E vale a pena pra caramba, não é tão caro e é incrível. Então, galera, essas foram as minhas impressões do primeiro episódio de The Last of Us, que começou muitíssimo bem. Estou extremamente empolgado para o que vai ser feito na evolução dessa temporada, mesmo conhecendo a história, porque o que importa nessa história é como ela acontece. Não é o que acontece, né? Se você jogou os jogos, você sabe. A história a gente pode resumir em algumas linhas. É um plot simples, digamos assim. Mas o que importa são as sensações, o arco, o desenvolvimento dessas figuras. Então é isso. Se vocês gostaram do vídeo, puderem deixar um like, um gostei, eu agradeço muito, me ajuda demais. Espero ver vocês nos próximos vídeos aqui da temporada. Então convido vocês aí a se inscreverem, para quem ainda não é inscrito, e a gente se vê no próximo vídeo. Beleza? Então fico por aqui. Valeu e um abraço.